Ei, terceiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, para a gente terminar o nosso conteúdo aqui, né, para a AP2, hoje nós vamos falar sobre citoplasma e organelas celulares, tá? Eu sei que vocês já viram isso, né, já viram até no Fundamental 2, mas eu quero relembrar aqui com vocês algumas coisas, né? Então, falando primeiro sobre o citoplasma. O citoplasma é a massa líquida das células, onde as organelas ficam imersas. Ele é composto de água, proteínas, açúcares, sais minerais, entre outros, e ele fica numa forma de coloide, que é o coloide é uma substância gelatinosa, tá? E no citoplasma também nós temos presente o citoesqueleto, que é uma rede de microtúbulos que sustentam essa massa coloidal do citoplasma, para não ficar uma coisa muito líquida, né? O citoplasma, uma característica interessante do citoplasma é que ele movimenta-se. Então, esse movimento, ele facilita o transporte de substâncias e as reações químicas que precisam acontecer dentro da célula. Pode ser de duas formas esse movimento. Em forma de ciclose, que vai permitir que esse fluido coloidal das células vegetais formem correntes citoplasmáticas, viabilizando o transporte de substâncias e reações intracelulares. E pode ser um movimento ameboide, né? Com certeza você já ouviu falar que as amebas, por exemplo, protozoários, né, se movimentam por pseudópodes. Então, esse conteúdo intracelular vai se movimentar fazendo correntes circulatórias e criando prolongamentos. Pseudópodes, o nome pseudópode significa pés falsos, e aí com isso ela consegue se movimentar, tá? E aí, como no citoplasma a gente tem as organelas que ficam imersas, essas organelas têm funções muito específicas, que é como se fossem pequenos órgãos de um corpo. Se a gente fala que a célula é a estrutura fundamental da vida, então dentro da célula precisa funcionar todas as funções que funcionaria dentro de um corpo. Então, ela tem funções muito bem definidas. A organela, por exemplo, da mitocôndria, né? Mitocôndria, gente, falou mitocôndria, você precisa decorar isso, que é respiração celular. É ela que é responsável, através do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, de permitir com que o nosso corpo tenha energia, por conta da produção de ATP, tá? Então, elas surgem exclusivamente, que ele está falando aqui, ó, semelhança com a célula procariótica, que é uma teoria endossimbiótica, surgem exclusivamente por autoduplicação e tem sempre origem materna. Então, a mitocôndria, existe uma teoria que diz que ela sempre tem origem materna, do corpo da mãe para o filho, tá? Depois nós temos o retículo endoplasmático, ele pode ser de dois tipos, do tipo liso ou do tipo rugoso. Quando ele é do tipo liso, ele permite a síntese de ácidos graxos, ele é uma rede de prolongamentos, assim, né? Parece uma rede de vasos. Então, ele permite síntese de ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Também as enzimas modificam e inativam a ação de toxinas e armazenamento de cálcio, tá? Então, ele permite tudo isso dentro dele. Já o rugoso, ele vai fazer a síntese e a produção de ribossomos, porque ele armazena os ribossomos, ele é rugoso porque na estrutura dele tem vários ribossomos que conforme vai sendo necessário na célula, ele vai liberando, tá? E também a produção e transporte de proteínas. O lisossomo vai fazer a digestão intracelular, ele é responsável por captar todo aquilo que a célula não precisa e digerir por meio de enzimas, tá? Então, ele faz a fagocitose de substâncias externas e a autofagia de organelas envelhecidas. Então, ele absorve essas organelas envelhecidas, dissolve para que a célula consiga continuar sobrevivendo, tá? E o ribossomo?
responsável pela síntese proteica. É ele que faz a leitura do código genético quando o RNA mensageiro traz de dentro do núcleo para ele produzir proteínas. Ele está presente em células procarióticas também e faz a união desses aminoácidos, né, para formar as proteínas que eu falei, a cadeia peptídica. O complexo de Golgi ou complexo golgiense, ele é responsável pela produção dos lisossomos primários. Ele faz também a modificação e armazenamento e exportação de proteínas. E é responsável pela formação do acrossomo nos espermatozoides, tá? Então, lembra que os espermatozoides, ele precisou se diferenciar, né? Quando ele vem lá da meiose, ocorreu a meiose. Então, vem uma célulazinha lá, uma espermatogônia, para a formação de 4 espermatozoides, só que antes dele ser 4 espermatozoides, ele é um espermatócito. Esse espermatócito precisa se diferenciar, se modificar em espermatozoide para a formação do flagelo, para a formação do acrossomo, né, que é essa cápsula cheia de enzimas para poder fecundar o óvulo. Quem é que faz isso? Complexo de Golgi, tá? E os centríolos, isso dentro do espermatócito. O centríolos vai orientar na divisão celular por meio da formação do fuso mitótico e formação de cílios e flagelos. O peroxissomos, oxidação de substâncias orgânicas, né, ácidos graxos, síntese de colesterol e toxinas, e forma também a água oxigenada, né, H2O2, ou peróxido de hidrogênio aqui, por meio da enzima catalase. É a matéria-prima para a respiração celular. Agora, falando sobre células vegetais, eles vão ter algumas organelas a mais, né? Que é o cloroplasto, também chamado de plasto, presente apenas em vegetais, que faz a síntese de clorofila na fase clara da fotossíntese, ou seja, durante presença de luz. Tem uma teoria endossimbiótica que diz que eles possuem DNA e RNA e ribossomos, tá? E também tem os vacúolos. Nos animais, os vacúolos vão estar presentes no tecido adiposo. Ele, na célula vegetal, é um reservatório de substâncias e também faz a regulação na troca de água por meio da osmose, manutenção da pressão hidrostática na célula. Bom, para finalizar, já quero finalizar aqui dando para vocês 2 princípios bíblicos. Você vai dar um pause nesse vídeo e copiar esses 2 princípios bíblicos no seu fichário, tá? Já estou dando pronto para vocês. Quais são os princípios bíblicos, então, que a gente consegue identificar, mesmo naquele conteúdo sobre reino vegetal, quanto nesse conteúdo que a gente já começou aqui falando sobre Big Bang, né, teoria do design inteligente, sobre células, sobre composição química das células, né? O primeiro, soberania. As evidências científicas e os avanços tecnológicos cada dia mais têm levado a essa compreensão e aceitação que da única verdade, né, que nos trouxe a vida e é a possibilidade de existência e a possibilidade de vida, e a possibilidade de existência de vida no planeta, que existe, né, um arquiteto superior e que planejou tudo isso. Então, conhecendo a grandeza e a complexidade de todos os seres vivos, podemos ter a certeza de que isso não é obra do acaso, e sim de Deus, soberano e que reina sobre tudo. E assim nos colocarmos no centro de sua vontade em tudo que formos realizar, tá? O segundo princípio que eu consegui identificar em todo esse conteúdo, que você deve concordar aqui comigo, unidade. Todas as coisas são designadas para funcionar em harmonia, seja uma harmonia interna mesmo que seja distinta, porque unidade não significa ser tudo igual. Unidade significa funcionar em coesão, funcionar junto, mesmo que com funções diferentes. Então, é necessário ter unidade interna antes que exista harmonia. Reconhecer a importância da diversidade nos leva a uma obra mais excelente. As diferentes habilidades e capacidades cooperam para um melhor serviço, elas somam e não dividem. A nossa missão só será possível de ser realizada quando entendermos a necessidade
de unidade. Então, isso é para o funcionamento do nosso organismo, o funcionamento celular, o funcionamento do universo, o funcionamento de uma sociedade, o funcionamento de uma empresa. Só pode acontecer de maneira harmônica quando há unidade, tá? Então, para fechar aqui, gente, quero fazer um exercício que está na página 37, que é esse da universidade aqui, o FSM, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: relacione as colunas em função das diferentes partes que compõem a célula. Ele deu o citoesqueleto, lisossomo, peroxissomo, complexo de Golgi, sistema de endomembranas e mitocôndria. Qual deles que é responsável pela digestão intracelular? O lisossomo, tá? Qual que vai compartimentalização membranosa no interior da célula aqui? É as endomembranas. A própria frase aqui já te deu resposta, né? Membranosa. Qual que está, desculpa, coloquei a resposta antes, né? Relacionada à secreção celular. Complexo de Golgi, né? Que vai fazer a eliminação, secreta substâncias, secreta enzimas, tá? Qual que é uma rede de filamentosa de proteínas que dá forma e movimenta a célula? O citoesqueleto. E por último, lógico, protetor da célula contra a ação de radicais livres só pode ser o peroxissomos. Dani, mesmo que eu não soubesse, então peroxissomos dava conta de responder. Isso dá a alternativa D. Bom, eu quero parar por aqui. É importante que vocês se lembrem, pessoal, que terça-feira nós temos plantão. Vocês já devem ter buscado as provas de vocês, né? Então, entre no plantão, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à prova, para a gente poder conversar e sanar essas dúvidas, tá ok? Bom, pessoal, é isso. Até a próxima aula.